Eu acredito que o KDE está em um momento ascendente. Ainda falta muito até para ser o desktop Linux padrão. Para isso, as distros mais populares, maiores projetos teriam que adotar ele como ambiente principal. Mas nós vemos hoje vários projetos bem hypados, como o Steam Deck da Valve, fazendo uso da interface, ainda que de forma secundária. Claro, ao longo dos anos eu já vi muitas pessoas e projetos declararem amor ao KDE, especialmente ao Plasma, que é a interface do projeto e tal, pela sua forma única de funcionar, onde absolutamente tudo é customizável. E isso é uma coisa que sempre me gerou curiosidade. Eu me desafiei a usar o KDE Plasma por praticamente 4 meses já completos na minha máquina de trabalho. E hoje eu vou te contar como foi esse processo, pelo menos os picos mais interessantes, os altos e baixos, o que de melhor e pior na experiência eu tive e o que pode estar faltando para o Plasma tomar conta. Depois do nosso patrocinador, Hostinger. Se você tem alguma ideia de negócio e quer colocá-la em prática, uma boa forma é ter um website para expor o seu trabalho para o mundo. Com a hospedagem da Hostinger, você tem uma variedade ampla de opções que se encaixam em todo tipo de bolso, sem dúvida. Além de um aparato técnico para sua hospedagem crescer, juntamente com o seu negócio. Os planos começam em inacreditáveis R$ 6,99 por mês. Reais, hein? Saiba mais acessando hostinger.com.br/diolinux e na hora de fechar sua compra você pode usar o cupom diolinux também para receber mais 7% de desconto. Contextualizando aqui, no dia 13 de fevereiro desse ano, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre dar uma nova chance para o KDE. E eu saí daquele vídeo com a ideia de usar o Manjaro KDE no meu sistema, mesmo que depois eu tenha trocado de distribuição. Mas antes de eu falar sobre essas experiências em particular, por que usar o KDE Plasma em primeiro lugar? O que tem de interessante ali? Há muito tempo, entre 2013 e 2015, eu usei bastante o KDE no meu sistema principal, na época um laptop. E naquela época eu utilizei, se eu não me engano, o Linux Mint KDE muito, que hoje nem existe mais, e o Kubuntu. Nada particularmente certo ou errado com o Plasma lá naquela época, mas eu acabei deixando de utilizar ele, não porque a interface era ruim, mas porque as outras eram boas também. E os sistemas que eu preferia usar, Ubuntu, Mint e depois de alguns anos, até passando aquela época o Pop! OS, nenhuma delas usa KDE. Apesar disso, eu sempre tentei me manter em contato com esse projeto, afinal é um ambiente cheio de ferramentas e recursos, relativamente leve para a quantidade de coisas que ele oferece, principalmente, bastante personalizável, talvez o ambiente desktop mais personalizável da computação, e é o típico caso de coisa que deixa a gente que é curioso por tecnologia ligado nesse assunto, né? Então eu queria fazer esse vídeo com cuidado, porque ao longo do tempo eu acabei coletando muitos problemas e bugs que eu tive com o KDE. Tem dezenas de minutos relacionados a instabilidades, glitches e coisas desse tipo que eu gravei, mas eu não quero focar nisso, porque eu me dei conta que seria um vídeo muito negativo. Eu não quero que seja um vídeo de apenas reclamações. Então vou ter algumas, sim, não tem como não ter, mas eu quero também te mostrar algumas das coisas mais legais sobre o KDE que eu encontrei nessa jornada, que foi assim o maior tempo que eu passei com essa interface nos últimos anos, com certeza. Voltando um pouco, na época que eu decidi começar pelo Manjaro KDE, eu optei por ele ter, na realidade, ferramentas de configuração facilitada de drivers, codecs, o PAMAC poderia ser útil em algum momento, ao mesmo tempo que é uma distro que costuma trazer as últimas versões do KDE em mais ou menos tempo, né? E também a distro base, quer dizer, não é a distro base, mas é uma das distros recomendadas pela Valve para os desenvolvedores testarem games para o SteamOS, que é um fator interessante também. A ideia era instalar no meu computador principal de trabalho. Nessa máquina eu rodo o Pop! OS 2004 LTS desde o lançamento dele praticamente. Totalmente configurado e ajustado para o meu trabalho, foi o meu sistema de confiança por todo esse tempo e me ajudou a produzir todos os vídeos do canal nesse intervalo de tempo também. Como essa era uma aventura e apesar de eu estar positivo com o resultado, eu realmente não tinha certeza do que ia acontecer, né? Não sabia o que esperar exatamente, eu fiz então um dual boot colocando um SSD NVMe extra só para rodar essa distro KDE que eu iria colocar aí na minha workstation, né? O clássico do qualquer problema, qualquer urgência, eu só dou boot no meu outro sistema de confiança que já está pronto, segue a vida. Afinal, é a minha máquina de trabalho e ela não pode dar bug, ela não pode parar.
É um computador complexo até na realidade, vários periféricos, alguns são Bluetooth, teclados que precisam de um ajuste no driver, configurado aí para funcionar, webcam 4K, microfone USB, RTX 1060, Ryzen 7 1700, 32 GB de RAM e mais alguns SSDs e HDs para backup. É a máquina onde eu edito vídeos com o DaVinci Resolve, onde eu trabalho com artes e faço algum trabalho de design com Inkscape e GIMP principalmente, onde eu escrevo muito, onde eu rodo muitas máquinas virtuais também. São 2 monitores também de proporções diferentes, um ultra-wide, mas eu não jogo nele, eu só trabalho com esse PC. E ele tem uma placa de captura também, então é por ele que eu faço as lives do canal geralmente. E através dessa placa eu tenho um outro PC que serve só para games. É um setup complexo, como eu disse, é mais complexo do que seria rodar uma distribuição KDE num simples laptop como o que eu uso para fazer os benchmarks aqui. E eu acho que isso acabou afetando um pouco todo esse processo, mas ainda assim Ubuntu, Linux Mint e Pop! OS não tiveram problemas em serem úteis nessa máquina. As mudanças entre essas distros nessa máquina foram por gosto mesmo, não por necessidade. Enquanto eu estava testando o Manjaro, eu fiz algumas observações em um outro arquivo aqui que era para ser a base do roteiro para esse vídeo contando sobre a minha experiência. Porque a princípio eu achava que eu ia ficar no Manjaro o desafio inteiro, mas eu não poderia estar mais enganado. Ainda assim, você pode ver algumas das coisas que eu coloquei aqui como pontos positivos e negativos que eu não pretendo realmente entrar em profundidade no vídeo. Em parte eu percebi que alguns dos problemas que eu tive eram mais culpa do Manjaro do que do KDE na realidade. E o meu teste era mais guiado em relação ao KDE do que alguma distro em particular. É natural que para outras pessoas, para o usuário final, essas coisas fiquem relacionadas, o Manjaro e o KDE. Afinal, o que ele está vendo parece a mesma coisa. Mas muitas vezes os bugs podem ser causados por uma parte do projeto e não por outra. O Manjaro KDE normal apresentou algumas instabilidades, assim, eu não conseguia fazer as coisas funcionarem do jeito que eu estou acostumado nele. Meu editor de vídeo não ficou muito estável. Enfim, tem toda a questão de que eu uso o DaVinci Resolve pago, então eu costumo utilizar um instalador da própria Blackmagic. E eu tive que utilizar um instalador da comunidade via AUR, que é uma coisa que não me deixa super confortável, porque não quero que dê algum problema com a licença do software ou qualquer coisa assim, né? Mas entre, sei lá, ícones faltando, ícones duplicados, problemas com drive de vídeo, eu resolvi dar uma limpada e usar o Manjaro Minimal. Isso resolveu uma parte dos problemas, mas acabou criando alguns outros. Eu sempre fiquei com a sensação de coisas demais na minha frente, então a versão Minimal do Manjaro acabou sendo uma opção um pouco mais interessante. Uma opção que não durou muito também, porque tinha problemas com fontes, com coisas simples que incomodam, tipo os emojis que não apareciam. Acho que a versão mínima veio com alguns pacotes a menos. Eu tive que ajustar essas coisas, eu soube ajustar essas coisas, mas os problemas que eu tive com a versão completa, digamos assim, apareceram também na versão minimal. A diferença é que os updates eram menores, porque tinha menos pacotes pré-instalados. Aliás, a versão minimal vinha com o PAMAC sem as extensões para o Flatpak e Snap, e eu acho que o AUR também, se eu não me engano. Então eu tive que adicionar esses pacotes complementos do PAMAC manualmente, o que requer que você tenha conhecimento técnico um pouco mais avançado, né? Eu sempre tento pensar nos caminhos que um usuário sem conhecimento técnico faria e em que condições a pessoa se colocaria se usasse tal sistema de tal forma. E amigos que gostam do Manjaro, isso realmente não tem nada a ver com KDE, ainda falta por lá. Saiba que se você tem a melhor experiência do mundo com o Manjaro e é a distro que você mais gosta, não muito longe de você deve ter alguém não tendo essa mesma experiência, sofrendo até talvez. Não tome a sua experiência positiva ou negativa como base para a verdade. Então eu sei que mesmo que eu não tenha me dado bem, algumas pessoas podem usar o Manjaro sem problema. Da mesma forma que tem gente que usa tranquilamente, tem gente que não consegue. Vale o teste, especialmente se você for um usuário um pouco mais avançado, gosta da base Art, que compreende o conceito de gerir pacotes e sabe o nome de alguns deles, mas realmente para mim não deu boa. E olha que o Manjaro em particular é uma distro que eu insisti várias vezes nos últimos anos. Esse aqui foi só mais um teste, se for ver. Há 2 meses eu fiz um vídeo sobre a nova versão do KDE Neon. É a distro flagship do projeto KDE, uso o Ubuntu LTS como base, ou seja, é uma base que eu conheço de trás para frente e que apesar de usar o Plasma, tem em si um conceito minimalista também, trazendo sempre as últimas novidades do KDE e tudo mais. Em geral a experiência foi melhor, sabe? Eu acho que o meu vídeo de review disparou o distro hopping em mim mesmo,
mas eu tenho uma pasta aqui só para ilustrar alguns dos problemas que eu tive com o KDE Neon. Ao menos o DaVinci Resolve funcionou de primeira, sem problema nenhum, com o instalador oficial. O Neon não tem gerenciador de drivers gráfico, né? Então eu tive que fazer esse processo manualmente para ter a minha placa de vídeo funcionando bem. Algo que no Manjaro foi relativamente mais simples até, ainda que tenha dado umas tretas durante os updates depois. Eu realmente tive uma experiência ruim na questão de gerir updates com o Discover. Eu não vou dizer que precisa, mas eu gostaria muito que ele funcionasse de forma diferente, tanto visualmente quanto ali na questão de estabilidade. Existiam muitos updates que não eram aplicados, ele ficava mostrando constantemente, enfim. A questão é que se o Neon é uma amostra do que o KDE tem de melhor, isso é um pouco preocupante. Neon, até mais do que o Manjaro, recebe muitos updates relacionados ao Plasma, o que traz sempre muitas correções de bugs, mas também sempre traz algum bug novo. É incrível. A sensação que eu tenho é que eu estava brigando contra o meu computador ao invés de usar ele como um parceiro para me ajudar a fazer o meu trabalho. Depois disso, eu decidi dar uma chance para Spin com KDE do Fedora 36. Dizem que ele tem uma pegada parecida do KDE Neon, né? Mais contra a base. Como você pode ver, esse foi o resultado do meu primeiro boot para tentar fazer a instalação. Esse aqui é um ótimo exemplo e eu não sei porquê, mas aparentemente o KDE simplesmente não se dá bem com o meu setup. Eu tenho dois monitores aqui e agora estaria rodando o Fedora 35 KDE. E olha só como é que fica. Eu não tenho nenhuma barrinha. Na realidade aparece uma em um monitor, mas não tem nada nela. Aqui seria a notificação, que geralmente ficaria na direita, deveria ficar nesse monitor ou nesse monitor, enfim, mas desse lado aqui. E o meu mouse aqui simplesmente não funciona, olha só. Não sei o que acontece. E como eu tinha o pendrive com Ventoy, com as ISOs com Gnome KDE, eu resolvi colocar outra, porque basicamente é a mesma distro, não é o mesmo Fedora. E olha só, exatamente como deveria ser. Painel no monitor principal, que seria aqui o da esquerda. Eu estou podendo mover já aqui para o outro lado, se eu quiser, o próprio negócio de instalação. Acho que o KDE não gosta de mim, essa é a questão. E eu até cheguei a instalar essa versão Gnome que eu mostrei aí, para dar uma olhada para ver como ela ficava nesse hardware, mas depois de instalar o driver proprietário da NVIDIA no Fedora Gnome, só um dos meus monitores ficava ligado e o que ficava estava com a resolução completamente errada. Sinceramente, eu estava prestes a desistir já do meu desafio KDE. Eu aprendi várias coisas boas em relação à interface, eu vou contar sobre elas já já. Mas então saiu o Kubuntu 22.04 LTS e eu até fiz review dele recentemente aqui no canal, o que mais uma vez me fez pensar se não seria esse o melhor caminho para se seguir, porque tanto o Manjaro quanto o KDE Neon, quanto o próprio Fedora KDE na realidade, apesar de eu nem ter conseguido instalar ele, tem um Plasma bem atualizado e constantemente recebem as novidades que o projeto lança. O que pode ser bom por um lado, mas para uma máquina de trabalho claramente complexa, aparentemente, pelo menos, pela dificuldade que os sistemas têm tido, um pouco mais de estabilidade é bem-vinda. Se eu não encontrasse isso no Kubuntu LTS, provavelmente eu não encontraria em nenhum outro lugar, talvez num Debian ou algo assim, mas aí eu abriria a mão de algumas das facilidades que o Kubuntu traz. E realmente eu não preciso fazer uma grande resenha sobre essa distro, porque eu contei muito sobre ela e como ela conceitualmente funciona, pelo menos na vídeo de review, problemas e soluções que ela traz. Então, se você quiser ver um pouco mais sobre o Kubuntu 22.04 LTS, link aí na descrição. Depois de apanhar um pouquinho só nas configurações do começo, certamente muito menos do que nas outras distros, eu finalmente tenho um ambiente KDE estável nessa workstation, com, digamos, tudo funcionando como deveria. Eu espero que o computador não me escute para ele continuar funcionando assim. O Kubuntu LTS não deve receber tantas novidades do Plasma em si, porque ele usa um desktop LTS também. Por outro lado, ele deve receber bug fixes ao longo do tempo, que deve deixar a experiência ainda mais consistente. Aliás, isso me lembra que alguém comentou no vídeo de review do Kubuntu LTS que era só adicionar o repositório de backports para receber updates mais cedo, né? Ou adicionar essa opção no software sources. Só que aí você quebra um pouco a ideia do LTS, né? Se você gostaria de utilizar um KDE Plasma mais recente, talvez partir direto para o Neon seria mais interessante.
Fato é que a estabilidade que o Kubuntu me proporcionou me permitiu observar com tranquilidade algumas das boas características e benefícios que o KDE pode trazer de uma forma um pouco mais sublime, porque antes eu estava utilizando o sistema, vendo uma coisa legal e vendo outra quebrada ao mesmo tempo, sabe? Muitas vezes são pequenos detalhes que podem ser úteis. Por exemplo, existe uma indicação visual no painel de quando você ativa o Caps Lock, apesar de não ter um para o Numlock, por padrão pelo menos. O Plasma já tem um gerenciador de clipboard ali presente também na barrinha. O desktop não só é ativo, como tem incontáveis formas de se configurar o comportamento dele. O Keyrunner, que seria, digamos, o Spotlight do KDE, é realmente bem legal. Poderia se falar mais dele, mas ele pode acabar se tornando redundante hoje em dia, já que o menu principal tem praticamente as mesmas propriedades que o Keyrunner. É o caso do pessoal do KDE pensar se realmente eles querem tornar o Keyrunner um elemento central da utilização do Plasma ou não. O ambiente desktop é leve até, em termos de consumo, mas eu não achei ele mais performático do que o GNOME, por exemplo, nesse hardware. O Pop! OS 2004 LTS, que faz parte da minha workstation, por exemplo, ali, nesse mesmo computador, usa o GNOME 3.36, que é antigo já, né? E funciona basicamente da mesma forma. Talvez porque o hardware seja bom, realmente, tem esse fator de impacto, mas aquele desempenho que muitas pessoas falam sobre o KDE, eu não senti nada particularmente assim drástico. Talvez numa máquina mais simples faça mais diferença, né? Eu gosto do Dolphin também como gestor de arquivos. Ele tem várias coisas legais, mas eu acho que o que eu mais gosto é a forma com que você pode visualizar os arquivos dele. O resto dos recursos e funções são ok ou são muitas coisas para mim desnecessariamente que existem. Mas uma das coisas que eu realmente acho o Nautilus melhor do que o Dolphin em particular, Nautilus é o gestor de arquivos do GNOME, é aquela pesquisa recursiva. Eu me acostumei a fazer isso e eu simplesmente adoro abrir o meu gestor de arquivos e simplesmente começar a digitar e ele começar a encontrar os arquivos que estão dentro dos subdiretórios a partir daquele diretório raiz que eu me encontro, né? O Dolphin tem tanta coisa, menus dentro de menus, mas não tem, por exemplo, um sistema de tags por cores, apesar de ter um sistema de tags ou a opção de colorir as pastas por padrão, pelo menos não no Kubuntu. Tudo bem que o Nautilus não tem isso também, né? Mas a gente já espera esse tipo de coisa do GNOME, né? No KDE, que você sempre tem muitas opções e várias formas de fazer as coisas, as mais óbvias eles não adicionaram. E olha que dá até para dar nota para os arquivos de 0 a 5 estrelas para você categorizar eles. Apesar de aplicações em Qt especialmente se sentirem em casa, os aplicativos GTK, que hoje até que ficam mais bonitinhos aí no KDE, ainda são esquisitos. E o problema é que eu uso muito os aplicativos GTK e alguns dos mais populares do mundo Linux são GTK. Veja o software para configurar o meu mouse, por exemplo, ou o GIMP, que fica com esses textos minúsculos, ou o Inkscape, que fica com os ícones ali todos bugados também, não sei porquê. É abrir o Kate e ter a sensação que você está olhando para um painel de avião cheio de botões ao invés de um editor de texto simples, um aplicativo meio bloco de notas, que era o que eu esperava. E realmente o Kate pode ser muito mais do que isso, muito mais do que um simples editor de texto. Mas eu quero parar de fazer essas pequenas reclamações agora para tentar pensar de forma ativa no que poderia ser melhorado para tornar o Plasma, que é um projeto tão legal, algo mais difundido. Sinceramente, quando se vai falar de fazer as coisas na prática, eu não vejo tanta diferença assim entre usar KDE ou GNOME, por exemplo. Me desculpe aí quem acha, né? Não tem problema, mas eu não vejo tanto isso. Sim, o workflow pode ser drasticamente diferente e algumas pessoas podem se dar melhor com um ou com outro, isso é plausível. Mas tanto o GNOME quanto o KDE podem ser customizados a um nível onde a forma de trabalhar é até semelhante. Muitas distros customizam o GNOME nesse nível, tipo o Zorin, por exemplo. Mesmo tendo alguns utilitários de desktop a mais adicionados por padrão, que são esses widgets que o Plasma tem, eles basicamente funcionam como as extensões do GNOME. A diferença é que eles já vêm pré-instalados, ativos ou não, quer você use eles ou não. E você pode também baixar mais. Em alguns casos e para algumas pessoas, a presença ou não de um determinado elemento pode fazer mais diferença. Para outras, não faz diferença nenhuma. Algo que realmente eu sinto falta ao usar o Plasma como desktop é que, mesmo o ambiente tendo evoluído e melhorado muito nos últimos anos nesse quesito, eles realmente não conseguem ter um design coeso entre as aplicações do próprio projeto. Somado a isso, as experiências costumam ser diferentes entre as distros que carregam o Plasma. Algumas são mais estáveis do que outras,
Temas customizados também geram problemas de design diferentes, que bagunçam um pouco as coisas, parecido com o que acontece quando as distros customizam os temas do GNOME, né? Ou customizavam antes do libadwaita. Aplicativos GNOME e GTK não ficarem 100% no KDE é chatinho, mas é algo compreensível. Eles foram desenvolvidos pensando em outro contexto, em outro ambiente. Mas isso acontece com os próprios softwares que estão sob o guarda-chuva do KDE. Apesar de que melhorar isso ajudaria o KDE Plasma a ser melhor, sem dúvida nenhuma, esse não é um fator atrelado à popularidade ou necessariamente à facilidade de uso. O Windows mesmo ainda é, e foi por muitos anos, extremamente inconsistente do ponto de vista de design de interface. E ainda assim funciona, para grande parte das pessoas, por uma simples questão de hábito muitas vezes. Então qual seria o problema exatamente? O KDE tem muitas opções? Esse é um problema? Esse é um fator que, por mais que agrade algumas pessoas, pensando do ponto de vista de até arquitetura de software mesmo, mais atrapalha do que ajuda. Veja o caso do GNOME. Você já deve ter ouvido algumas pessoas dizer que ele é meio pesado ou que a interface é simples demais, que limita o usuário, que você precisa adicionar extensão para adicionar algum recurso que você quer. Mas uma coisa que eu nunca vi ninguém dizer sobre o GNOME é meio bugado. Bugado é um dos piores adjetivos para um software, infelizmente. E eu vejo muita gente falar isso sobre o KDE, ou falar sobre o KDE dessa forma. Ao mesmo tempo que tem gente que diz que consegue rodar de boas, sem problemas. Mas e aí, qual que é a verdade? O KDE é bugado ou ele roda sem problemas? O problema é o KDE ou o problema é a máquina das pessoas, tipo o meu caso? Pela experiência que eu tive aqui, as duas coisas. Como o KDE tem muitas opções, basicamente tudo na interface tem uma alternativa. Tem um menu para alterar o comportamento padrão, tem formas de funcionar dependendo de algumas condições, então é natural que bugs aconteçam. Toda vez que você tem uma opção extra, é um caminho a mais para o software da bug. Cada elemento da barra de tarefas tem alternativas e opções, e cada opção extra que o desenvolvedor cria é uma forma nova do software se comportar de forma errônea. Afinal, ele tem que interagir com outros softwares que não necessariamente é o mesmo desenvolvedor que faz. Aquela filosofia antiga do Unix de fazer uma coisa só bem feita passa muito longe de praticamente qualquer aplicação do KDE. Trazer todas essas opções tem a intenção de dar liberdade para as pessoas terem um ambiente como elas quiserem, com a possibilidade de customizar de acordo com a imaginação delas. Mas existem vários motivos de engenharia e até de psicologia, como eu falo no vídeo sobre o paradoxo das escolhas, que indicam que seria melhor se o Plasma conseguisse chegar no meio termo. Nem toda alternativa é útil, nem toda alternativa é válida. Cada vez que uma coisa nova é implementada, e o KDE costuma trazer muito disso a cada versão, todos os elementos novos precisariam ser testados contra cada uma dessas novas configurações possíveis e imagináveis. E claro, isso é virtualmente impossível de acontecer. E é daí que nascem os bugs, afinal os usuários não usam o KDE Plasma do mesmo jeito e pequenas alterações já transformam o KDE Plasma completamente. O KDE é um grupo de desenvolvedores independentes, muito como o GNOME, trabalhando de acordo com seus interesses e possibilidades para criar algo gratuito e aberto para as pessoas. E sinceramente, eu já acho incrível que o KDE funcione tão bem quanto funciona hoje em dia, dada a natureza do projeto e a forma com que o produto final é entregue, essa proposta de tudo ter múltiplas opções. Mesmo com essa questão de customização, que dificulta até mesmo a prestação de suporte se for colocar o KDE num produto para o usuário final, afinal de contas, o usuário pode destruir a interface de todas as formas imagináveis. Para mim, o grande problema de adoção do KDE são as distros que carregam ele. Sim, existem algumas, muitas delas eu testei durante esses 4 meses, mas o Kubuntu LTS, que foi onde eu estacionei por enquanto, não é, por exemplo, o sistema principal da Canonical. Quando eles abandonaram o Unity e tiveram a chance de fazer o Ubuntu usar qualquer interface, como o KDE mesmo por padrão, eu lembro até que teve uma petição online na época para isso, ainda assim eles preferiram voltar ao GNOME. Enquanto não houverem distros grandes que passem a usar o KDE como desktop, as coisas ficam mais difíceis. Enquanto não houverem projetos novos e emergentes que ganham destaque internacional sem utilizar o KDE, também fica mais difícil. Isso porque o KDE em si eu acho relativamente tranquilo. Ele tem bugs, mas todo software tem, né? Tem sim a sua cota de problemas. Alguns deles eu relatei por aqui. Mas ninguém usa apenas o KDE. Esse é o ponto. Uma distro é um conjunto de softwares e ferramentas. E uma distribuição vai entregar um KDE mais redondo ou não. O Linux Mint, se usasse KDE, seria uma excelente distro para potencializar o uso dessa interface.
Os Orion S também, porque são cercadas de uma proposta de uso amigável para novatos que geralmente outras distros que carregam Plasma atualmente não possuem, infelizmente. Sabe o conceito de que menos pessoas usam Linux porque elas deliberadamente precisam querer isso? Sabe, comprar um computador e formatar com alguma distro? Com o KDE é a mesma coisa, os principais sistemas não usam ele por padrão. Você deliberadamente precisa querer utilizar Linux e precisa optar por uma distro que use KDE, da mesma forma que você opta por utilizar Linux. E se você for nas principais distros, nenhuma delas vai carregar o KDE por padrão. Eu estou finalizando essa experiência, não terminando com ela exatamente. O que eu consigo ver como um sinal positivo. Eu vou deixar o Kubuntu em Dual Boot aqui por mais tempo, apesar de eu estar utilizando o KDE há vários meses ao lado do Pop! OS, indo e voltando conforme a necessidade. Faz pouco tempo que eu estou rodando o Kubuntu em si e tem sido a melhor experiência com o KDE até agora, nessa máquina em particular. Então, assim, claro, cada usuário tem o seu gosto e eu incentivo que você teste, use o KDE. É um projeto muito, muito legal. Mas no fim, eu não fiquei realmente com a sensação, se eu for ser honesto, assim, realmente, que o KDE me permitiu fazer as coisas de uma forma melhor e mais rápida. Eu não achei uma boa experiência para trabalhar com 2 monitores, por exemplo, não tão boa quanto no Gnome. E apesar de ter alguns detalhes digníssimos de elogio, tanto o KDE Plasma quanto o Gnome Shell no caso, permite que eu faça as mesmas coisas. Eu acho que no fundo era isso que eu queria provar para mim mesmo, que eu poderia usar o Plasma para ser produtivo. O conceito que o projeto tem de ser simples por padrão e poderoso quando necessário, eu acho ótimo, é um ideal muito bom. Mas o que eu vejo no dia a dia ainda não reflete exatamente isso. Então talvez a gente esteja num período transitório, não sei, né? Vejo muita movimentação nesse sentido. Espero que o KDE cresça mais e crie alguns padrões mais claros. Provavelmente todos vamos nos beneficiar de um KDE mais coeso, com objetivos mais bem definidos, com menos bugs. Eu adoraria usar esse KDE no futuro com toda certeza. Se a gente colocasse uma régua de como as coisas funcionam, sendo o Gnome numa ponta dessa régua, para extrema simplicidade, digamos, e o KDE na outra ponta, eu acho que tanto o Gnome quanto o KDE precisam andar um pouco mais para o centro dessa régua, porque a gente vai ter resultados melhores. Esses extremos eles não compensam. E a gente viu nas últimas edições do Gnome realmente caminhando, ainda que não tanto assim, mais para o centro da régua, dando mais opções de configuração no próprio sistema. E o KDE precisa reduzir um pouco isso, porque tem muita coisa que está lá por causa da história do KDE, de algum desenvolvedor que achou que seria uma boa ideia, mas um conjunto de menus pode ser revisto, muitos dos submenus que aparecem poderiam ser agrupados em um único painel de configuração e algumas coisas relacionadas ao design também poderiam ser melhores, como o Discover. Afinal de contas, ele é uma das peças assim, centrais da experiência de se utilizar o KDE Plasma, a loja de aplicativos, e apesar de mecanicamente ele ter os recursos necessários, a forma com que ele funciona poderia ser inspirada até num outro software do KDE, o Elisa, o player de vídeo. Se você pegar o conceito de design do Elisa e jogasse por uma loja de aplicativos, eu acho que ficaria bem interessante. De toda forma, essa foi a minha experiência com KDE. Se você quiser saber um pouco mais sobre essas distros que eu mencionei, eu vou deixar linkado aqui do lado, você pode clicar para conhecer um pouco mais delas. Eu te vejo lá. Valeu e falou!